Empreender no ramo da gastronomia vai muito além de gostar de cozinhar. É óbvio que para você tirar aquela ideia fantástica do papel, você precisa se reestruturar. E o Brasil Cozinha traz para vocês dicas realmente de sucesso, de empreendedores que já viveram na prática todas as dores, todos os percalços, tudo aquilo que precisa para chegar ao topo no mercado gastronômico. E hoje nós desembarcamos no Super Quadra Bar. E eu vou ter uma conversa super gostosa com o chefe Tonico. E com toda certeza serão dicas valiosas para você tirar o seu sonho do papel. Então vem com a gente! Tonico, que delícia! Obrigada por nos receber. Bem-vindo ao Super Quadra. Obrigada. Acho que a conversa hoje vai ser muito boa. Vai ser quente, não vai? Com certeza. Eu sei que as suas dicas são assim preciosas e cada vez o mercado cresce mais nesse ramo das brasas, né? A gente vê que virou um boom nessa operação e você é um dos percussores dessa pegada, né? A gente tem uma história bem bacana. História linda, né? Vou te convidar para sentar, para a gente tomar um drink pois e vamos bater lá. esse papo que vai ser bem legal. Vamos lá. Vamos. Cara, olha só, eu tô assim encantada com tudo que eu vi aqui. Primeiro, que eu gosto muito dessa coisa da pegada de você trabalhar ao ar livre. Eu acho que isso foi muito forte depois da pandemia, né? Tem todo mundo se estruturado para isso. E essa história de você trazer a sua cozinha aqui para fora, isso também é uma coisa que eu acho que faz completamente assim a diferença. Mas nós não vamos falar sobre isso agora não. Eu queria primeiro que você me contasse como que a gastronomia surgiu na sua vida, tá? Eu sei que você não é de Brasília e tal, e que você chegou arrebentando com essa história das brasas. Eu lembro que a gente trabalhou junto num evento que teve, Chefe nos Eixos, né? Isso tem o quê? Muitos anos. Tem uns anos. Vamos deixar essa parte de quantos anos? Tem uns anos. E eu lembro que lá você chegou com tudo e criou uma área toda de churrasco, como é que fala? Fogo de chão, no meio do eixo monumental. E aquilo foi assim uma coisa fantástica mesmo. Então me conta primeiro, aonde que foi o início do Tonico, né? Dessa coisa da gastronomia, o que foi o seu pensamento, como é que você chegou até o ramo da gastronomia? Então, eu sempre fui aquele cara que era o cara que cozinhava amadoramente, amigo. Então, tipo assim, de brincadeira. De brincadeira, eu curtia levar o café da manhã pro meu pai, pra minha mãe. Legal. Depois, aí adolescente, eu era o churrasqueiro da galera. Depois eu fui trabalhar com outras coisas, mas eu sempre cozinhando. Então eu era o churrasqueiro da turma, eu era o cara que fazia feijoada. E uma hora da vida eu falei, cara, eu acho que isso pode se tornar um negócio. A minha profissão, na verdade, antes de ser negócio, era a minha profissão. Ah, o que é a sua profissão? Pô, sou cozinheiro. Né? Porque ser chefe é outra coisa. Sim, sim. Você começa como cozinheiro. Sim. Então eu achava que eu era um bom cozinheiro. Autodidata? Eu fiz um curso ou outro, mas assim, muito era mesmo o dia ali, de família, de pai e mãe e tal. De fazer mesmo, de ser aqueles meninos chatos ficando na beira do churrasco. Então assim, então a gente sempre em casa fez muito churrasco. E eu era aquele moleque que ficava ali na beira da churrasqueira, de olho, entendendo. Catando o primeiro pedaço. Que era. Aí a vida deu uma mudada e eu falei, pô, acho que é o momento. É o momento, acho que eu posso cozinhar. E daí eu fui fazer estágios, fui trabalhar em alguns restaurantes, tive algumas experiências como cozinheiro. E comecei do começo. Então eu trabalhei na pia. Legal. Eu trabalhei fritando batata. Então eu fui passando por todas as etapas para se um dia eu fosse ter um bar, eu poder saber fazer cada etapa igual ou melhor de cada um, para poder ensinar, né? Para poder você conseguir treinar a sua equipe, sim, né? A minha equipe. Então isso foi muito importante nesse processo. Então assim, ganhei salário de copa, sim, ganhei salário de pia,
mas fez parte de um processo para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Tá, então trazendo isso para dentro do empreendedorismo e principalmente para quem tem sonho de empreender na gastronomia, que lindo isso, já vamos falar desse coquetel maravilhoso, hein? O que acontece? Pausa para uma pausinha, né, para tomar um golinho. O que acontece? Isso que você falou, isso é muito importante. Isso entra dentro do empreendedorismo na questão de você se especializar primeiro, você saber do início ao fim do processo para poder ter uma administração saudável. A gente tem que dominar todas as etapas. Todas as áreas. Todas as áreas. Então você tem que saber limpar o chão para poder cobrar amanhã. Para poder ensinar e poder cobrar. Porque você sabe fazer igual ou melhor que aquela pessoa. E o único jeito de saber é fazendo. Sim. Então isso foi uma coisa que eu tive desde o princípio, muito antes de me imaginar que eu fosse empreender. Eu tinha isso na minha cabeça, eu preciso aprender tudo. Então esses primeiros anos meus, né, dentro da gastronomia, dentro de bar, de restaurante, foi de aprender, para depois poder reproduzir. Aí eu quero saber de você, qual foi o momento que você decidiu que precisava empreender com um ponto fixo? Porque as pessoas me falavam assim, pô, você não vai abrir um bar? Você não vai abrir um bar? A gente só vai conseguir comer a comida que você faz quando tiver um evento? Quando tiver evento, você não vai abrir o bar? E aí eu já tinha passado num processo todo e estava me preparando para isso. Então eu abri aí o meu primeiro bar, né? Logo depois do Chefe nos Eixos, assim, acho que uns 6 meses, alguma coisa depois disso. Mas era uma pegada de bar. 100% boteco, voltado pro boteco. Porque eu falei, eu gosto de churrasco e gosto de boteco. Porque a estrutura para fazer carnes, a estrutura para fazer fogo de chão, ela é muito maior. Então o boteco conseguiria começar uma coisa pequena. Até hoje eu defendo, a gente tem que começar pequeno. Para quem está começando, para quem vai empreender, não começa grande. Sim. Começa pequeno. Dica boa, hein? E aí você vai aumentando. De acordo que você vai ganhando experiência, vai dominando tudo. Então, por exemplo, o 400, que foi esse primeiro bar que eu abri, era um bar. E aí um dia eu peguei e falei assim, cara, eu vou fazer um porco no rolete no domingo pros clientes do bar. Vou fazer um porco no rolete. E aí era o quê? Eu trazendo a minha experiência do fogo, da brasa, pro bar, que não tinha essa história. A gente planejou para 100 pessoas, foram 400. Vixe Maria. E aí foi uma loucura. E aí eu entendi, nossa, tem um espaço aqui... Oportunidades. Para fazer churrasco. Tá. E isso foi virou a costelada do 400. Então a gente passou a ter um evento de churrasco, né? Tipo, de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Então era um evento de churrasco que já não tinha mais a ver com o 400. O 400 bar era de noite e a cada 2, 3 meses a gente fazia um evento de churrasco. Que era sucesso. E o povo comprou essa ideia. Então isso aí a gente pode dizer que dentro do empreendedorismo é você identificar oportunidades. É isso. Exatamente né? isso. É você realmente aproveitar, você identificou, você naquele momento você sacou, isso é uma oportunidade de eu estar aumentando o meu negócio, fazendo crescendo de alguma forma. Que uma coisa muito importante do empreendedorismo é o tanto que você está atento ao que acontece no seu dia a dia. Então, eu fiz um porco no rolete, a gente fez um porco no rolete que era despretensioso. Era para os clientes que eu falava assim, pô, eu gosto de fazer uma coisa que é, assim, acolhedora, que é a galera do bar. Então eu falei assim, porra, eu posso apresentar para eles uma outra coisa. Então era para eles. Só que a partir do momento que aquilo ali deu muito bom, deu muito certo, aí você, como empreendedor, tem que olhar e falar, pô, então acho que tem um espaço para fazer mais. E aí a gente deu um segundo passo, que é sempre para mim um passo de cada vez. Tá, certíssimo. Então assim, todos os passos foram dados e a história foi se construindo. Aí surgiu o Super Quadra.
Daí a gente fechou o 400, tivemos como é que fala, uns percalços, algumas coisas que fizeram a gente ter que fechar lá. Aí eu fiquei um tempo fazendo consultoria. Então eu fiquei fazendo consultoria, já fiz algumas consultorias para bar, restaurante e tal. E aí é uma fase também que é interessante, porque você está fazendo consultoria, você gasta a sua energia para fazer para os outros. E fala assim, poxa, se eu gastasse essa energia para fazer para mim, né? E aí eu tinha como plano de fundo, tipo assim, pô, eu preciso me organizar para ter um bar, um restaurante de novo. Então, nesse processo, eu fui me organizando, fui pensando, fui criando na minha cabeça qual era o modelo que eu queria criar. Então, eu queria criar um modelo que hoje é o Super Quadra, que era de trazer a cozinha para fora do bar e usar o fogo, a brasa e a fumaça para fazer como atrativo. Quase tudo que a gente faz. Legal. Então, assim, 80% do nosso cardápio, ele tá baseado na brasa, na fumaça, no fogo, na defumação, no assado. Legal. Então, a gente mistura um monte de técnica. Mas eu queria que isso fosse feito fora. Ou seja, envolvendo o público. Exatamente, queria mostrar para as pessoas que é possível fazer um churrasco de qualidade, para todo mundo ver, para todo mundo participar e ao mesmo tempo que isso fosse acolhedor. O que é o acolhedor? A gente tem pão de alho, a gente tem linguiça, a gente tem não sei o quê. Então as pessoas podem pedir como se quase se ela tivesse churrasco de domingo, um churrasco de domingo, né? É isso, chega ali e fala assim, me dá um pão de alho, ou me dá uma linguiça. Então fazer esse clima, né, e durante aqui a nossa conversa, depois a gente vai cozinhar ali, ó, a gente vai cozinhar, o pessoal vai entender que é um clima descontraído. É muito. E ao mesmo tempo focado em toda a parte que é preciso. Segurança alimentar, né, a qualidade dos produtos, dos fornecedores, o serviço, o atendimento. Daí a gente vem para uma outra linha de conversa. Com certeza. Olha só, para resumir isso aqui que ele está falando e a gente passar para um próximo bloco, o projeto dele foi pensado, e isso é muito importante de ser dito, que antes dele tomar a decisão de abrir uma cozinha do lado externo, que vocês vão ver daqui a pouco, foi tudo pensado. Ele tem uma cozinha de apoio onde é feito todo o pré-preparo, onde tudo isso já é feito de uma forma que chega aqui nessa parte externa já com total segurança alimentar, né? Todo um trabalho feito por cima e que vai garantir não só a questão do sabor, da textura, enfim, de tudo isso, mas principalmente um ambiente instagramável, que todo mundo adora, porque ele vê, né? Eles o pessoal adora ver ali na churrasqueira. Isso, pegando fogo, não sei o quê. Então, assim, o que ele montou aqui foi uma estrutura que eu chamo hoje de instagramável e fez diferente na área das brasas. Mas a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. Sentadinho, vocês vão ver ao fundo que tem toda uma estrutura que é o que a gente está falando aqui. Vem com a gente. E nós estamos de volta com esse cenário lindo aqui atrás. Olha só, essa é a estrutura de cozinha que a gente tinha comentado no outro bloco, onde ele trouxe para o salão, ou seja, na frente de todas as pessoas, essa estrutura onde tudo é finalizado aqui. Não é isso, Nico? A ideia era sempre essa, né? A ideia era exatamente essa. Na churrasqueira ali, tá o pit smoker, né? Que a gente faz a defumação. Então todos os pratos, todas as carnes são todas finalizadas e aqui para todo mundo ver. E você acha que isso é o seu
ponto principal, no sentido de que é o que faz a diferença na sua operação? Um conjunto. Aham, Conjunto. Qualidade dos insumos, tá. o serviço, e as pessoas adoram me ver aí no calor, na churrasqueira. É impressionante. As pessoas, o dia que eu tô na churrasqueira, Você lota mais. enche mais. Se você é um chefe de cozinha, se você já é o cara, né, o cozinheiro, a pessoa que é a figura principal, porque a gente tem aí empreendedores que são só investidores, né? Mas no seu Exato. caso e na maioria dos casos hoje, a gente tem o próprio chefe como sendo o empreendedor. Nesse contexto, a figura do chefe, assim como faz diferença na hora dessa formatação, ou seja, de você estar aqui, que foi isso que você acabou de dizer, que quando você está, muda tudo. Faz. Né? Faz a diferença. Às vezes não é nem pela qualidade do produto, porque a equipe é treinada para entregar o mesmo produto, independente de eu estar aqui ou não. Sim. Mas assim, são dois modelos de negócio. Aham. Você pode abrir um café. O café não precisa, claro, tem cafés que tem o barista, que o barista é a pessoa, né? Mas assim, você pode abrir uma empresa que não precisa da sua figura. O Superquadra, né, o meu negócio, o nosso negócio, ele é montado em cima do fogo e do tonico. Aham. Né? Então as pessoas querem aqui, as pessoas vêm, elas querem tomar cerveja comigo, elas querem que eu dê a dica da carne que eles vão pedir. Então, a partir do momento que eu tô na churrasqueira, quando eu tô dentro da churrasqueira, é impressionante, mas o bar enche mais. Faz diferença. com Faz toda diferença. certeza. E aí a qualidade, por mais que a gente, né, a equipe toda tem todo um treinamento, sou eu que tô fazendo, né? Modéstia à parte, sempre dá uma... Isso é importante. sempre isso dá é uma... importante. A gente, às vezes, tá perto, né? Aham. O lance da cozinha ser fora é bacana isso. Então, olha só, essa história, essa coisa que ele contou da presença do chefe, o nome dele está no negócio. Então, a figura, ela é muito importante dentro do empreendedorismo. Quando ele põe a mão na massa, quando ele mostra para as pessoas que ele de fato sabe fazer, que ele consegue executar aquilo ali, ele não é só uma figura cenográfica, né, vamos dizer assim, dentro da operação. Isso bar, faz toda a diferença. É um bar com cozinha, com churrasco, que tem um chefe. Legal, muito legal. Entendeu? Então a gente agrega algumas coisas, né? Então assim, esse é o, acho que é o grande um lance. dos diferenciais, né? Tem Muito algumas bem. histórias de estar a cozinha fora e tal, mas a minha presença, ela é um um carro-chefe. fator de diferença. Sim. E aí, entrando também, você falou pra mim... Olha no só o início- que chegou. Opa, obrigada. Isso é o quê? Um croquete? Então, isso Uma é um croqueta? croquete de carne de panela, Hum, que a gente, eu falei pra você, eu gosto de duas coisas, né? Boteco. Fogo e comida de boteco. Então, esse é um dos pratos mais vendidos aqui, tá. porque ele serve tanto pra você comer de noite, tomar cerveja, como de entrada. Eu Então, vou ele é um comer, croquete de carne de panela. E aí ele tem uma parada muito bacana, assim, pra quem tá empreendendo, pra quem... né? Ele é empanado com bagaço de malte. O que é o bagaço de malte? Isso entre sustentabilidade. Exatamente. É o resíduo da indústria cervejeira que sobra o malte. Então isso seria descartado, isso seria lixo. Aí a gente pega ali na hora certa, torra ele de novo e transforma ele num cereal, uma fibra, e a gente usa para empanar. Muito bom. Então é muito bacana. Então os nossos fornecedores de chopp, então a gente tem uma linha, a gente trabalha com chopp da cidade, Artesanal. de Brasília, chopp artesanal de Brasília. E essa mesma turma que serve o chopp pra gente, também entrega o malte pra gente. Muito legal isso. E que é uma coisa que seria lixo. Então ele é bem diferente, né? Ele é um empanado que acho que você nunca deve ter visto, porque ele é com bagaço de malte. E no meio é uma carne de panela, uma parada Muito bom. bem maneira. Ele e tal. criou uma textura bem diferente. Acho que isso. talvez seja essa. Ele é crocante,
tem um pouco de cereal, vamos dizer assim, né? De fibra, e no meio é cremoso. E eu acho que nos tempos que a gente está vivendo, a história da sustentabilidade tem cada vez tomado mais espaço no mercado, principalmente dentro da gastronomia. E é um fator que eu entendo que é de suma importância, né? E eu percebi que você usou isso aqui como uma forma também, né, de sustentabilidade. E dentro da tua arquitetura também, eu notei muito de sustentabilidade. Foi pensado com esse foco? Me conta um pouquinho sobre a arquitetura. Então, todo o projeto, né, quando você faz a concepção, né, do que você quer entregar, ele é um processo que, às vezes, assim, acho que isso é muito importante para o empreendedor. Às vezes você não consegue, no primeiro momento, fazer tudo o que você gostaria. Mas a partir do momento que vai dando certo, você consegue ir implementando outras coisas. Então, trabalhar com agricultura familiar, né, fazer a destinação dos resíduos do modo correto. Então, Brasília, hoje a gente tem no Brasil, na verdade, tem uma lei de resíduos. Sim. Então tem que separar a garrafa, tem que separar o que é orgânico, os plásticos e tal. Então o bar vem sempre, tudo que a gente faz vem sempre nesse conceito. O carvão que a gente compra é um carvão que é certificado. Tem uma outra coisa que a gente entende como sustentabilidade, que acho que faz parte do meio que a gente vive. A sustentabilidade é o bem-estar também do funcionário, é o bem-estar da sua equipe. Então é uma coisa que o Superquadra faz, né? Eu comentei com você ali atrás, assim, a gente não precisa procurar pessoas para trabalharem aqui. As pessoas querem trabalhar aqui. Saca? Tipo assim, isso é muito bacana, isso me deixa realizado como empreendedor, como chefe de cozinha, como o que for, porque as pessoas querem trabalhar. Então, a sustentabilidade, ela entra num contexto geral. Num contexto geral. Mas voltando na arquitetura, você pensou nisso no momento? Porque eu achei muito interessante a forma de você aproveitar uma série de itens e fazer a composição toda dessa arquitetura com essa coisa da sustentabilidade também. Tipo assim, tem vários materiais recicláveis, né? O balcão, o banheiro, né? Então, várias coisas são materiais que foram reaproveitados. Lógico. Isso faz parte, né? Tipo assim, minha mulher é arquiteta. Ah, que legal! Então minha mulher é arquiteta, então ela também mira muito nisso. Né? Da gente sair um pouco do convencional, né? E usar materiais que de repente seriam descartados, materiais que seriam não tão valorizados. Né? Então a gente mantém também essa linha dentro do contexto do visual, né? Da arquitetura e tal. E que eu acho que faz diferença aqui no teu empreendimento. Tem muita minha cara, né? Quem me conhece aí, acho que uma parte que vai ver não me conhece, mas quem me conhece, olha pra cá e fala assim, é a cara do Tonito. É a tua cara. E dentro dessa coisa da pegada de ambientar isso aqui fora, eu não sei se teve algum impacto, por exemplo, positivo, eu vou dizer positivo, com a história da pandemia, porque todo mundo passou a procurar muito empreendimento que tivesse varanda, né, que tivesse essa área externa. Pô, e o seu é super. Tá aí uma história que é muito interessante. A gente abriu 3 dias antes do primeiro lockdown. Vixe, Maria. Exatamente 3 dias antes. A gente abriu na quinta, a gente funcionou quinta, sexta e sábado. Domingo a gente fechou. Na segunda, quando já a gente não podia voltou, mais abrir. O lockdown veio na terça. Mas Nossa. aí eu já tinha entendido que não tinha mais clima. E na segunda-feira a gente já fechou. Como é que você se reestruturou em função de você ter acabado de abrir a operação? Então, eu tinha empréstimo. Eu tive uma sorte de ser assim. A equipe ainda estava em experiência. Então, assim, conversamos com cada um deles, ajudamos o que a gente podia. Teve alguns que a gente manteve salário 2, 3 meses, mesmo não estando mais dentro do quadro. Mas eu fui para casa e fiquei 15 dias em casa e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa.
Se eu ficar fechado, eu não vai Vai morrer. fechar. Não vai fechar. Vai fechar. E aí eu fiquei maluco em casa e fui e criei e voltei para uma coisa que eu consigo fazer, que é churrasco. Então a gente criou uma marca que era assim, grandes assados na sua casa. Tonico Liechtenstein. Que era usar o meu nome para a gente conseguir vender churrasco para entregar. Não era um delivery. Então eu fiz um cardápio, você pedia durante a semana e eu te entregava de final de semana. Pra mim, tá. E aí deu certo. Que legal. Deu certo. Aí a gente, cara, foi indo. E aí quando chegou em julho, agosto, que começou a liberar, a gente abriu com 4 mesas. E era bem espaçado, uma mesa ali, uma mesa lá, uma mesa lá, uma mesa aqui. Aí eu falei, cara, vamos fazer o take-out, né? Para a pessoa vir buscar. E vamos ter 4 mesas. Daí essas 4 mesas viraram 5, viraram 6, viraram 7, viraram 8, viraram hoje são 40 mesas. Muito bem. Mas foi um processo dentro da pandemia. A gente construiu e a gente nasceu. O Super Quadro veio da pandemia. Assim, não da pandemia. De um projeto meu, Sim. mas que enfrentou a pandemia e hoje a gente está aí. Temos 2 lojas, né? Tem lá no Mercado Mané, Super Quadro no Mané. E a dica é você se reinventar para poder sobreviver. Seja em que a gente está falando de pandemia, mas isso vale para qualquer situação, né? Lembra que eu falei acho que lá no comecinho, quando eu falei que a gente tem que estar muito atento, entendendo o que está acontecendo? Então, naquela hora foi isso, e aqui foi isso. Você tem que estar atento, entendendo o que está acontecendo com o seu negócio, e só é possível se você estar presente. Sim. Eu sou o primeiro a chegar e o último a ir embora. E eu tô vendo o que está acontecendo. Eu tô vendo quais são as necessidades que o negócio precisa. Em tempo recorde, né? A gente tem que ter uma reação rápida. Né? O mercado hoje exige uma reação rápida. E não deixar o leite derramar, né? Exatamente. Então você está ali, ao mesmo tempo que você está cuidando, você também está planejando para frente. Então, cada passinho que a gente foi dando na pandemia foi pensado e foi vivendo o que a gente estava passando. Então a gente foi dando os passos e a gente chegou onde a gente chegou. Tonico, uma das coisas hoje que dificulta muito e que a gente vê que todos os dias várias operações fecham, né, suas portas em função de não saber trabalhar o teu preço de custo. Porque a primeira coisa que a gente trabalha é o preço de custo para depois chegar no preço de venda. E eu percebo dentro das consultorias, quando eu pego uma unidade, que eles esquecem de colocar imposto. E o imposto hoje é uma carga bem pesada para a gente e que ele precisa ser colocado, porque senão o seu prejuízo é fatal. Existe hoje dentro da tua empresa um trabalho voltado para isso, para formatação de preço de custo, para depois chegar nesse preço de venda com qualidade, ou seja, de forma que você não garanta um preço bom para o cliente, mas que você também não tenha prejuízo? Existe. Assim, isso é uma coisa que é muito importante para a gente na hora de fazer a precificação. Sim. Né? Na hora de fazer a precificação, o imposto ele entra em vários... tudo quanto é lugar. Em vários lugares, né? Então, assim, a gente tem um sistema tributário hoje que é confuso, difícil, mas a gente estuda isso, a gente tem uma contabilidade, então a gente tem uma retaguarda por trás que ajuda, né? Aí, assim, a gente tem que observar tudo, né? Se é delivery, se é venda direto no balcão, tudo isso tem uma tributação diferente. Sim. E isso também influi no preço final do produto. Sim. Né? Então, para você hoje fazer um preço final de produto, você tem que estar atento à tributação. Né? Qual a alíquota que você está? Né? Quantos por cento que um operador de delivery vai te cobrar? Você vai pagar imposto em cima dos 100% ou descontando o que aquele operador está te cobrando?
várias dicas que ele está trazendo para a gente. E empreender é isso, é você trazer para o teu meio tudo aquilo que te faz ter sucesso lá na frente. Não pode deixar realmente nada de fora. E essa formatação do preço de custo, ela é um dos fatores que eu diria que são fundamentais. Então, quando ele fala que precisa saber atuar em outros lados, isso significa você saber comprar, por exemplo. Então, às vezes, na hora da compra, você consegue diminuir, baixar o teu custo ali, né? Com a equipe de trabalho, enfim, tem uma série, várias formas de desenvolver formas de baixar o teu custo sem deixar de lado o imposto e você também não ter prejuízo no final. E nós vamos para o próximo bloco, que vai ser naquele local que todo mundo adora. E hoje vai ser interessante porque nós vamos mexer com brasas, que é o negócio do Tunico. Vamos botar fogo. Vamos botar fogo, né? Botar fogo. E essa coisa do que de tudo que é preparado na brasa, da defumação, isso é muito bonito e muito saboroso, não é isso? Vamos fazer e vamos provar. Vamos fazer e vamos provar. Então fica com a gente. E olha o que aconteceu aqui, gente. Me paramentaram toda e eu virei uma auxiliar dele. De churrasco. De churrasco. Então nós vamos mexer com brasas. É lógico que eu vou dar um show também, vocês vão ver aí, né? Certeza. Só que eu não quis botar a faca na minha mão. Ele tá achando que eu não sou cozinheira também não, ó. Pois é, só a faquinha aqui, ó. Olha aqui a faquinha. Vamos né? nessa. E nós vamos agora mostrar para vocês realmente esse local aqui, que é o sucesso da casa, é onde ele faz o show dele, é um espaço totalmente instagramável e isso hoje dentro de uma operação gastronômica faz toda a diferença. Você ter ambientes instagramáveis, seja em que situação for. Aquele ambiente onde os clientes chegam e gostam de estar. Eles vão fazer vídeos, vão fazer fotos. E no caso dele aqui, além de ter toda essa estrutura maravilhosa, tem ele também à frente e uma equipe toda maravilhosa aí, também que está por trás e que faz esse show acontecer. Tunico, vamos lá. Eu vi aqui que você tem ali um defumador. Eu queria que você falasse para as pessoas da importância de um defumador nesse formato de negócio seu. Então, a gente modelou o Super Quadra para a gente usar a brasa, o fogo e a fumaça como tempero e como diferencial. Tá. Então, a gente faz uma defumação que ela não é americana, né? A gente não é um American Barbecue. Tá. Então, a gente faz pratos que a gente Tá, mas usa... então vamos explicar para o público a diferença do American Barbecue para a defumação que você faz aqui. O equipamento é o mesmo. Tá. A diferença é o tempero que você usa na carne. Então, acho que no Brasil a gente usa muito pouco a defumação. Tem uma defumação histórica que vem lá desde os muquens. Então, o povo já defuma como uma forma de conservação. Um método de conservação. Um método de conservação. E a gente está pegando, mano, a história americana de defumar as carnes como uma forma de cocção e trazendo para uma coisa nossa. O que é? Qual é a diferença? A gente não põe tanta pimenta, a gente não bota açúcar, então a gente faz um hub, chama hub, o tempero. Então a gente faz alguns pratos, tipo pastrame, tipo brisket, e aí que esses têm uma pegada um pouco mais... Defumada. Defumada, mas por exemplo, a gente tem um carro-chefe da casa que é maminha defumada. Tá. Ela não tem hub nenhum. É só fumaça. No processo. É só fumaça como tempero. Então, hoje, esse defumador, ele funciona pra gente como produção. Então, a gente faz a produção durante a semana e aí, nos dias, a gente vai soltando. Porque você precisa de tempo, lógico. Né? A gente precisa de tempo, né? A gente não tem
tipo volume americano, né? O americano, ele defuma, assa e vende. A gente não tem esse volume, até porque isso não é o nosso carro. Ele Não é o seu principal, não né? é o principal, a gente não é uma casa de American Barbecue. Então a gente trabalha ele como um instrumento de produção. Tá, entendi. Aonde o bicho pega é aqui. Mas ele faz totalmente diferença no processo como um todo. Totalmente. Então você defuma ali e depois A finaliza. gente defuma, assa e depois finaliza na churrasqueira. Na hora que isso primeiro você fez um pré-preparo para depois finalizar aqui quando o cliente pede. Perfeitamente. Muito legal. Eu vi também que você tem 2 tipos de grelha aqui, né? Essa aqui que é um pouco mais baixa e essa outra aqui. Qual a diferença das duas? Então, nessa história de que a gente não é só uma casa de carne, a gente é uma casa de churrasco, de fogo, a gente entendeu que tem que ter a parte que é voltada para o vegetariano e para o vegano. Ah, nós vamos falar sobre isso. Então, para o vegano, a gente não pode usar a mesma grelha que a gente usa para grelhar os steaks, as carnes, para fazer legumes. Então o Luizão vai botar ali agora e vai mostrar para vocês que aqui a gente faz legumes. Muito interessante você entrar nesse contexto do veganismo, né, que está super em alta, do vegetariano, do vegano, enfim. Então você estruturou, que é muito importante isso, um cardápio que atende esse público que cada vez cresce mais. Não para de crescer. Não para de crescer. Tem que respeitar. Tem que E respeitar. tem que atender, e não é atender com gambiarra. Tem que fazer pratos pensando nessa galera. Então, por exemplo, a gente tem um prato que é um dos pratos que mais saem na casa, que é a gente chama de uma trilogia de cogumelos. Tá. Que a gente faz o quê? Numa panela separada, Para não ter contato. que não tem contato com carne, com nada, a gente vai dar uma sapecada. Vamos cozinhar um pouquinho, né? Vamos, né? Bora Pode ir aí. cozinhando. Ele vai dar uma sapecada aí. Vou deixar ele fazendo aqui, gente. Eu vai dar uma sou sapecada. auxiliar, sou chefe aqui, sabe? É só eles que vão operar. Então assim, aqui tem shiitake shimeji Porto Belo, Que tem proteína total. a proteína total. A gente vai usar limão siciliano e um pouquinho de batata, porque a gente não queria usar pão. A gente já usa pão em alguns pratos. E ainda queria mudar atende... um pouco. Legal. E E continua serve na quem mesma tem o problema pegada de vegana. glúten também e tal, né? O cogumelo não tem manteiga, então ele é só azeite. E a gente finaliza ele com saquê e uma salsa fresca. Então é um Gostei prato disso, bem hein? legal, é um prato que Eu não sou faz vegana, parte. mas eu sou super adepta, né? Então eu adoro essa parte toda de legumes. Aí ele tá preparando os legumes ali, que Aí tá também preparando os atende os Exatamente. os veganos e vegetarianos. Mas esse prato, ele é composição com as carnes também? Ele é um prato principal e ao mesmo tempo ele Um é um acompanhamento. Ótimo. E eu percebi também que aqueles legumes todos ali, além de atender o pessoal vegano, né, e vegetariano, ele serve de acompanhamento para os pratos, Pra para as todo mundo. carnes? É? É, tem a galera que pede 1 quilo de costela e um legumes. E os acompanhamentos, você tem uma variedade também, foi pensada uma variedade. Tem uma variedade Desde aquela grande. coisa tradicional do feijão tropeiro, vamos dizer assim, um arroz, um não sei Com o quê. arroz, a gente tem um arroz de costela, que é Ah, esse eu carro-chefe. conheço. Ó, deixa eu só... Ah, são os cogumelos. Aí depois que a gente salteia ele aqui, deu uma defumada aqui, uma sapecada, a gente bota aqui. Gente, isso é maravilhoso, hein? Aí ele vem pra cá, E vai chegar no ponto depois. já é. Aí eles Tá. vão chegar enquanto a gente estiver conversando. Aqui, então, você vai fazer alguns preparos de carne. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um preparo que é muito bacana, que vem dentro da sustentabilidade, de aproveitar Gente, o animal isso como um todo. muito Isso é um bom. prato que é muito maneiro, que é um dos carros-chefes nossos, que a gente serve como entrada, que é um tutano. Isso é Então, muito bom. O que é o tutano, né? O tutano é a canela do boi servida e a gente vai comer esse miolinho dela aí com pão. Só essa maciar a gordurinha que batazinha tem ali, no meio, isso é muito, muito bom. Além de ser a história do aproveitamento, é muito bom. É bom, é muito bom. É Isso é uma muito gelatina muito boa. Voltando para a história de você oferecer pratos, né, que atenda a todos os públicos. Isso é óbvio
que dentro de uma operação que quer empreender com sucesso, isso é fundamental, você atender todos os tipos de público. Você não precisa ter uma variedade, mas você precisa atender de uma forma muito, muito boa. E aí, para atender muito bem, a gente tem que ter fornecedor. Ah, muito boa. Para atender bem, tem que ter fornecedor. Como que hoje você desenvolve os seus fornecedores? Então a gente tem, por exemplo, cogumelo é uma coisa que é mais cogumelo difícil. Daqui de Brasília, e ele faz a produção, ele tem a produção, entrega pra gente 2 vezes por semana, né, Luiz? 2 vezes por semana, então é sempre fresco. Tá. Isso aqui, ó, pra você ter um isso corte é um desse, item difícil, né? Você tem que ter um açougueiro de confiança. Tá. Então a gente trabalha com o Rogério há mais de 10 anos. E ele corta o pra bar você... tem 3, mas eu trabalho com o Rogério há 10 anos. Para ele poder fazer esse corte aqui pra gente. Ou seja, o corte perfeito dentro daquilo que você precisa. Falando em corte perfeito, vamos botar mais 2 na grelha? Não. Aqui, ó. Os 2 preferidos meus. Eu posso pegar para você, Pode, eu posso te auxiliar, tá? Vambora. Né? Um assado de tira. Assado de tira. Aqui, ó. Olha o marmoreio. Então ele é Angus, é uma das coisas que a gente... Aqui a gente faz questão de manter o padrão. Então um assado de tira. E um bife ancho. O ancho. Então um bife ancho. Então são os 2 cortes que a gente... Grelha alta, fogo alto. O fato de você desenvolver bons fornecedores, né? De você ter uma rede de fornecedores que te atende dentro daquilo que você quer, no formato, na quantidade, tarará, isso tudo é fundamental. Eu chamo, sabe como eu chamo? Parceria. Parceria, muito bem. Meus fornecedores eu considero como parceiros. Você conversa com eles, a gente conversa, e aí às vezes meu açougueiro fala assim, pô, Tonico, eu tô com um corte aqui e tal, será que você consegue desenvolver um prato aí? Aí a gente consegue desenvolver um prato que ajuda ele lá no açougue. E você ainda sai na frente. E aí a gente faz, então assim, eu chamo de parceria. Muito então bem. você ter bons fornecedores, por exemplo, hoje nosso fornecedor de cogumelo trouxe Eringer. Sabe aquele cogumelo um grandão? Sim. Falou, pô, Tonico, falou pro Luiz, negou pro Luiz. Falou, pô, será que vocês não conseguem criar um prato aí? Aí nós vamos parar, vamos pensar. Que chama pra brasa também. E aí a gente vai fazer na brasa aqui e vai criar, de repente, um prato. Então isso é parceria. A gente compra, eles servem a gente com qualidade. Né? Então eles mantêm a qualidade do que a gente está comprando. E também, às vezes, ele tem uma demanda lá que está reprimida que a gente consegue ajudar. Agora, eu vou tirar aqui e já eu vou montar aqui para vocês verem como é que fica esse prato. Nós estamos quase chegando no final do nosso programa. Vamos montar os pratos todos agora. Isso, mas nós temos um item que nós não falamos ainda. A gente até começou a falar, mas eu queria que você me contasse, porque eu sei que a sua história dentro da gastronomia, com relação a funcionários, a mão de obra, ela é muito bacana. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que hoje você trabalha com recursos humanos, enfim. Isso. Que Obrigado por lembrar disso. Não, e que é uma das maiores dificuldades do nosso mercado. Aliás, eu acho que de todo mundo, mas o nosso realmente é muito afetado com a mão de obra. A gente tem um privilégio, mas esse privilégio é resultado do trabalho que a gente faz, que as pessoas querem trabalhar aqui. Então as pessoas querem estar com a gente aqui. Então, assim, o que a gente faz? Ah, mas por que isso, Tonico, né? Ah, por quê? Por quê? O que você faz? Porque a gente trata pessoas como pessoas. E não como máquinas ou objetos, não como né? assim. Então, tipo assim, tem deveres, tem obrigações, mas a gente também entende que aquela pessoa tem filho, tem pai, tem mãe, tem dificuldade. Então, a gente faz uma gestão de pessoas um pouco diferente do que grandes empresas fazem, ou de médias, né? Depende muito da sua concepção de trabalhar a pessoa. Então assim, eu sei o nome de todo mundo, eu converso com todo mundo, né? E hoje somos 40, mais de 40. É uma equipe, que assim, trabalha em conjunto, né? Trabalha em conjunto, então todo mundo se ajuda, todo mundo se entende. A gente tem uma equipe que tá aqui, olha só, a gente é um bar novo, né? A gente vai fazer 3 anos. A maioria tem 3 anos aqui.
Legal, você mantém, né? Né? Você As consegue pessoas, manter a a sua gente, rotatividade. Tipo assim, a nossa rotatividade é muito pouca. Né? A gente tem um programa dentro da nossa empresa que é de crescimento. O Isso Léo, é muito por importante. exemplo, o Léo ali, que estava aqui na parrilha, o Léo começou como cumim. Hoje ele é parrilheiro. Isso é muito interessante. A nossa que foi como bartender, você começou, né? Você falou que passou por a todas nossa as... bartender começou na pia. Hoje ela é a nossa bartender. Isso é Então muito legal. a gente faz essa história, né, para as pessoas entenderem que elas fazem parte do projeto. Acho que essa é a mensagem. E agora nós vamos finalizar tudo aquilo que a gente preparou ali na grelha. A gente, tá? Porque eu ajudei, é óbvio. Lógico. Né? Vamos Vamos lá. Luizão Porque vai esse ajudar a momento é gente. perfeito. Luiz tá aqui como peça-chave. Luizão, Na realidade- legumes. Na realidade, o Tonico só tá fazendo bonitinho aqui, viu, aí gente? Eu tô sacaneou, né? achando É. que o negócio aqui... Ó, vamos lá. Oba! Finaliza os legumes. Olha só, esses legumes Essa eu é a que nossa tábua de cortei legumes. e eu que fui lá e grelhei ele todinho. Aqui nós vamos botar sal, Sal, pimenta do reino e azeite. Ah, isso aqui é a flor de sal ou é um sal marinho? É O um que sal que de parrilha. Tá, Uma granulagem menorzinha. vamos botar uma Pimenta do reino. que eu adoro também. Moída na hora, né? Lógico. É, o aroma é outro. Isso faz diferença. E o azeite. E o azeite. Vocês sabem que eu sou a mulher do azeite, né? Então, esse é um prato nosso que ele é vegano. Não tem manteiga, a grelha é separada. Então, a tábua de legumes, aí tem cebola, berinjela, beterraba, tomate Pronto. defumado. Aí. Temos aqui. Vamos agora o cogumelo. Aqui vamos lá. nós vamos botar sal, pimenta. Sal, pimenta e salsa fresca. Pronto. Sal. O que é a salsa fresca? Uma salsinha com raspa de limão, limão siciliano, limão normal, limão Tahiti, tem raspa de limão e limão. E eu vou nas carnes, Isso é né? muito Que é bom. minha, Pode ir minha pra cá. praia. Pode já Bora o cortar tutano essas aqui. carnes, que os meus já estão prontos. Esse tutano aí. Aí tem um limãozinho, um Aham. limãozinho tostado que dá um no final, e tem raspa de limão também pra finalizar. Você falou que tem uma batata aqui embaixo? Tem uma batata. Ah. Tem. Seria o Que ela, carboidrato. ela complementa o prato. A carboidrato e a proteína. É Gente, isso. isso é muito bem pensado. Porque para os veganos, né? Você conseguiu trazer. Tá bom de salsa aqui? Tá ótimo. Tá bom? Aí Pronto. aqui, ó. Nossa. Esse aqui é carro-chefe nosso. Gente, isso tá Naquela Vocês ideia não de têm aproveitar noção tudo, do do aroma cheiro, que tá da isso história. aqui. Tá demais. Aí ele também sempre é um pouquinho de sal, porque aqui tá só o tutano, né? Aham. Às vezes perguntam, pô, Tonico, você não bota nada por cima, não? Não, eu quero que as pessoas sintam Sintam o o gosto, sabor disso o aí. sabor Aham. disso. E Um sal pouquinho e de pimenta é pimenta. base pra tudo, né? Não adianta. Pra Aí você ele mascarar. vem, e ele vem um pouquinho de salsa assim, mas aí é bem pouquinho, só pra aliviar um pouco a gordura. Ó, esses três Só são isso. só meu, viu, gente? Aí uma ciabatta artesanal, bem gostosa, olha só. Olha como é que tá Que isso é pra aqui. acompanhar. E aí você pega o pão aqui, faz assim e come. Ou pega uma colherzinha e bota no pão. Assado de tira. Um dos meus cortes preferidos. Depois eu deixo vocês provarem, tá? Aí a gente não bota sal antes. Então também finaliza com sal, mas aí sem pimenta. Porque a gente quer o gosto da carne. Uhum. Da carne. Não, isso é regra básica, Aí né? a gente bota aqui, ó, pra galera que tem gente que gosta de mais sal. Eu sou salgadeira, Aí a gente sabia? deixa aqui do ladinho, ó. Uhum. Quem quiser mais sal, bota mais. Meu Aí Deus o do ancho céu. eu vou cortar pra vocês. Ó, ele vai cortar ali, eu vou cortar aqui, ó. Aqui, ó. Isso é legal, ó, gente, ó. Isso faz parte das Ao gravações. né? Ó, ponto perfeito. Bom, é o ponto que eu gosto, né? É. Aqui a gente já vem mais num ponto da casa, ó. Olha aí. Então, esse aqui, um bife ancho. Claro, falta um sal, né? A gente não botou o sal, mas a gente bota o salzinho. E pra quem quiser um pouco mais de sal, tá aqui do lado. O banquete tá pronto. O que eu faço com isso? Come. Pois é, ele tá mandando. Então, eu vou ter que encerrar o programa. Porque eu vou sentar e me deliciar com isso tudo aqui. E é isso, gente. O Brasil Cozinha, ele chega com a proposta de levar até você dicas realmente de empreendedorismo na prática, com pessoas que fazem diferença no mercado, que estão atuando no mercado
que trabalham e têm já passado por todas as etapas para poder se obter ao final um empreendimento de sucesso. Então nós vamos ficando por aqui. Tonico, muito obrigada por nos receber. Obrigada, equipe maravilhosa que nos apoiou aqui. Tá? Te agradeço mesmo, tá lindo o teu empreendimento e eu acho que a gente vai fazer muito sucesso. Obrigado pelo convite, foi muito legal. Imagina, foi um prazer receber você e eu espero todos vocês, porque no canal Empreender... Assistir já é um bom negócio. Um bom negócio, é isso! Saúde! Saúde!